Olá pessoal, bem-vindos ao número 6 desse tópico de espectroscopia eletrônica, e nessa aula nós vamos falar sobre os diagramas de Tanabe-Sugano. Então aqui eu trouxe o diagrama de Orgel para o íon de configuração D1, que mostra que no íon livre o estado fundamental é o dupleto D. Em campo octaédrico, esse dupleto D ele se divide em um dupleto T2G e um dupleto EG. E com o aumento da força do campo, vai acontecendo uma maior separação entre esses dois estados eletrônicos, né? Que é o valor de 10 dQ entre eles. Só que isso não dá para ser calculado para qualquer complexo, porque esse diagrama deveria ter neste eixo aqui algum parâmetro para poder quantificar esse aumento dessa força. O diagrama de Tanabe-Sugano, ele já padroniza dividindo tanto a energia observada da transição eletrônica quanto a energia do valor da força do campo, né, que seria o 10dQ ou o dQ, ou o delta octaédrico, né, dividindo os dois pelo parâmetro de Hkb do complexo. Então aí nós temos um diagrama desta forma. No eixo X, então, nós temos o campo cristalino que foi normalizado pelo parâmetro de Hkb, mas é do complexo. A energia de transição observada, ela é normalizada pelo parâmetro de Hkb também e fica no eixo Y. E o que a gente observa também é que o que era a transição, o estado fundamental, né, que seria este daqui, ele fica sendo a nossa referência, fica como sendo zero de energia, para poder facilitar o processo. Então, todos os demais níveis de energia acima dele são descontados da energia desse estado fundamental, porque de qualquer maneira você vai fazer uma transição eletrônica, você vai pegar a energia do estado final menos a inicial. Então, a única coisa que ele fez foi descontar de todo mundo a energia do estado fundamental. E acaba que ele fica aqui no nível zero. E a transição eletrônica vai acontecer entre eles. Só que para o íon de configuração D1 não é preciso fazer o diagrama de Tanabe-Sugano, porque a transição eletrônica aqui ela já é o valor de 10 dQ. Se você colocou em centímetros a menos 1 essa energia observada, ela já é o valor de 10 dQ, porque a de configuração D1 só tem a transição do EG para o T2G. Né? E aí você consegue, quando você normaliza pelo valor do B, também você consegue um único diagrama que funciona para todos os complexos que sejam de configuração D1 em campo octaédrico. Porque os diagramas de Tanabe-Sugano, originalmente eles são feitos apenas para complexos octaédricos. Tá? Existem diagramas de Tanabe-Sugano modificados, que incluem os tetraédricos e tudo mais, mas os originais, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, são só para complexos octaédricos. O diagrama de Orgel, octaédrico e tetraédrico. Já Tanabe-Sugano, apenas octaédricos. Tá? E, como eu disse, íon de configuração D1 não se faz detalhamento porque aquela única transição observada já é o valor de 10 dQ, que é o que a gente mais procura nas transições eletrônicas. E aí, com isso, essa inclinação aqui, ó, ela vale 45 graus, tá? Porque se você tem uma transição que acontece lá em 10.000 centímetros a menos 1, ela vai aparecer aqui em 10.000 centímetros a menos 1, só que nos dois casos aqui dividido pelo valor de B do complexo. Apenas isso que vai acontecer. Para o íon de configuração D9 é a mesma coisa, não tem um diagrama de Tanabe-Sugano desenhado, porque você vai ver uma única transição, aquela única transição já é o valor de 10 dQ. E a única diferença para o íon de configuração D1 é que você inverte quem que é o estado fundamental e quem que é o estado excitado. A letra é invertida. Tá? Então você também não tem diagramas detalhados Tanabe-Sugano para íon de configuração D9. Aquela única transição eletrônica já é a próprio valor de 10 dQ. Já para os íons de configuração D2 em diante, até o D8, os diagramas de Tanabe-Sugano são mais detalhados, porque ele tem mais de um nível eletrônico, né? Então nós temos tanto os tripletos quanto os singletos. Então ele traz energia de todos eles.
Se você está interessado nas transições eletrônicas permitidas por spin, você vai analisar as transições marcadas aqui entre os níveis marcados em vermelho. Em cinza aqui estão as transições eletrônicas que têm spin diferente do estado fundamental. Então você não precisa se preocupar com elas a princípio, porque originalmente as transições proibidas por spin elas não vão aparecer no seu espectro. Mas se você tiver alguma situação em que isso esteja acontecendo, você vai ter que considerar, tá bom? Aqui no nosso caso, a princípio, a gente vai desconsiderar. Mas vocês vão encontrar muitos diagramas de Tanabe-Sugano que não tem cor. E, geralmente está tudo preto e nenhum pontilhado para ajudar. Então vocês têm que... O ideal é que vocês peguem um lápis de cor e tentem colorir o que é tripleto e o que é singleto no caso do Ion T2, para vocês poderem diferenciar bem o que é um e o que é o outro, para poder fazer as transições permitidas por spin. Tá? E vocês percebam aqui ó, que no diagrama de Tanabe-Sugano, vocês não têm o índice G. Só não tem o índice G porque ia ficar muito poluído. Tá? Todo mundo aqui tem um subíndice G, então simplesmente não foi colocado. E aqui nós temos o valor de dQ sobre B e aqui a energia da transição observada sobre B, tá bom? Alguns diagramas traz aqui, em vez de ser dQ sobre B, traz 10 dQ sobre B. Em vez de ser 1, 2 e 3, seriam 10, 20 e 30. E tem uns que trazem delta sobre B, e aí também, em vez de ser 1, 2 e 3, é 10, 20 e 30. Só muda a escala, é a mesma coisa. E a análise mais comum para o diagrama de Tanabe-Sugano é o método semi-quantitativo. Como é que a gente faz isso? Então, se a gente pega, por exemplo, um complexo de um de configuração D2, como esse complexo de vanádio, nós temos as 3 transições. Você pega duas delas, no caso aqui eu vou pegar a segunda de maior energia e a primeira de maior energia, né, ou a menor e a segunda menor, eu vou fazer a razão entre elas. E eu vou procurar no diagrama aonde que eu tenho as transições eletrônicas permitidas por spin inicialmente, né? Qual região que eu vou conseguir ter uma transição, uma em relação à outra, de 1,44, tá? E aí eu procuro no diagrama então. Então, eu primeiro vou seguindo algumas guias, como por exemplo, eu posso procurar aqui em torno de 1, 2 e 3 originalmente, e aí eu procuro. Se eu caio entre 2 e 3, e depois eu procuro aqui no meio, e depois eu vou refinando a minha busca. Então vamos começar aqui. Se eu quiser procurar aqui no 1, vou procurar então a primeira transição que é daqui para cá e a segunda transição em termos de energia que é daqui para cá. E vou medir a altura dessas transições. Ou eu posso medir os valores aqui. Só que como os valores aqui não tem a escala certinha, eu venho com uma régua e posso medir os valores ali em cima. Então se eu vier aqui e medir, aqui em cima dá 3,8 a transição entre o estado fundamental e a segunda linha aqui, que seria a segunda transição permitida, dá 3,8. E entre a primeira e a segunda linha, que seria a primeira transição, dá 1,8. E faço essa razão, dá 2,11. Não é 1,44. Então eu vou para outra região. Vou aqui para a região de 2, dQ sobre B igual a 2. Então a primeira transição Ni1 é da primeira para a segunda linha e agora o Ni2 é da primeira para a terceira. Só que aqui tomem cuidado, porque nessa região a terceira linha disponível já não é mais o tripleto A2, já é o tripleto T1, tá? A transição acontece de quem tiver menor energia. Não vai acontecer necessariamente para aquele para quem era originalmente de menor energia lá atrás. É quem agora é o de menor energia. Bom, nesse caso aqui, ó, a primeira parte aqui, né, a primeira transição mede 3,6 e a segunda vale 6,3. Então vai dar 6,3 sobre 3,6 dá 1,75. Ainda está
um pouquinho alta. Então, vou para a próxima região. Então, a primeira transição acontece daqui para cá e a segunda transição daqui para cá. Então, dá 8,1 o Ni2 e 5,6 o Ni1, que dá exatamente 1,44. Então, por sorte, isso aqui foi uma situação em que a transição cai exatamente numa região de destaque ali do diagrama de Tanabe-Sugano. Depois que a gente fez isso, a gente pode destacar aqui a terceira transição também, que vai acontecer aqui. E a gente vai estimar agora o valor de B. Como que a gente faz isso? A gente sabe, se a gente projetar aqui, né, onde que vão cair as transições eletrônicas. Então, a primeira transição eletrônica, que deveria acontecer daqui para cá, ela vai ter essa energia, que dá mais ou menos aí 28, o valor de E sobre B dela. A segunda transição, que deveria acontecer sofrendo uma transição daqui para cá, em torno de 40. E a terceira, em torno de 58. Como eu tenho os valores das transições, eu vou substituir elas aqui, tá bom? E vou calcular o valor de B para cada uma delas. Então, a primeira eu substituo pela primeira transição, que é 17.800, e acho o valor aqui, 635. Mesma coisa para a segunda, só que eu vou substituir pela segunda transição, 25.700. E para a terceira a mesma coisa, 37.400. E vou chegar em três valores de B diferentes. Vou chegar em valores de B diferentes, por quê? Porque é um método semi-quantitativo. Eu estou fazendo uma análise mais ou menos ali, né, gente? É uma estimativa, estou usando um gráfico que eu não tenho os valores exatos, é tudo no olho. Então, no final, eu faço uma média. Então, na média, o valor de B é de 641. Se a gente for analisar pelo que a gente aprendeu na última aula, o valor de B, que é Ni3 mais Ni2 menos 3 Ni1, dá 9.700, dividido por 15 dá 674. Então, está um valor próximo, é aceitável. A gente vai seguir com o que a gente calculou, tá? Isso aqui é só para comparação. Então, a gente vai seguir com o valor que nós calculamos. Olha, então, com o valor médio de B, nós podemos calcular o valor de 10dQ. Nós sabemos que a transição eletrônica acontece aqui, onde o valor de dQ sobre B vale 3. Então, se nós queremos saber quanto que vale 10dQ, é só a gente colocar o B que está dividindo aqui o dQ para cá, multiplicando, nós teremos o valor de 1dQ. Como nós queremos saber o valor de 10dQ, nós vamos multiplicar isso por 10. Então, vale 10 vezes 3 vezes B. Vai dar 30 vezes essa média aqui. Então, vai dar 19.230 centímetros a menos 1. Uma outra forma de fazer essas análises seria os diagramas de Lever, que já traz para a gente essas razões. Então, é mais visual, mas ele já traz para a gente todas essas curvas aqui, né? A razão das energias delas umas sobre as outras. Então, a primeira dividido pela segunda, a primeira dividido pela terceira, a terceira dividido pela segunda e assim por diante. Vale ressaltar que tem um pontilhadinho aqui, né, que é esse ponto aqui, ó, que é quando você tem um cruzamento em que o tripleto T1G, que provém do estado P, diminui de energia em relação ao tripleto A2G. E se você quiser analisar, nós fizemos para o caso anterior, né, quando a razão entre o Ni2 sobre o Ni1 era 1,44. A segunda transição dita pela primeira era 1,44. Então, se você colocar aqui, antes do cruzamento, Ni2 sobre Ni1 não cruza o 1,44 em momento nenhum. A partir daqui, ele vai cruzar o 1,44 nessa curva, que é quando a segunda transição é relacionada com este daqui, que originalmente era o Ni3, tá? Então tem que tomar cuidado com o diagrama de Lever neste ponto. Passou desse ponto aqui, quem seria o Ni2 é essa daqui, essa curva em verde. E essa curva aqui seria relacionada com o Ni3, tá bom? Mas fora isso, é uma forma mais fácil e percebam que a gente chega no valor de 3, assim como nós chegamos na nossa
análise semi-quantitativa da mesma forma. Aqui nós temos agora o íon de configuração D3, o diagrama onde está na Sugano é parecido. Nós temos aqui o estado fundamental F, só que é um quarteto. E a diferença é que não tem cruzamento entre o estado que sai do quarteto P com o que sai do quarteto F. Tá bom? Nós temos duas transições que são visíveis e uma que não dá para se ver lá no espectro de UV-Vis. Mas dá para começar a fazer as análises porque nós temos pelo menos duas. Nós fazemos a razão entre elas, dá 1,36. De mesma forma, nós vamos procurar no diagrama, tá? Onde dá 1,36. Então, começamos aqui da mesma forma em 1, dq sobre b igual a 1 e medimos. A gente medir na régua ali, esse N2 aqui dá 2,9 centímetros. E aqui, a primeira transição, aqui o N1 daria 1,8, que dá uma razão de 1,61. Está acima do que a gente esperava. Quando a gente parte para a segunda parte aqui, com dq sobre b valendo 2, a segunda transição, N2, vale 5,3 de altura, enquanto que o N1 vale 3,6. Então, uma razão de 1,47. Ainda está alto. Então, a gente passa para frente no espectro, no diagrama de Tanabe-Sugano, né? Quando o valor de dq sobre b vale 3, a altura aqui do N2 vale 7,3 e do N1 aqui vale 5,4. Então, dá 1,35. Então, chegamos aonde nós queremos. Dá para refinar mais? Dá. A gente pode avançar um pouquinho, mas aí o diagrama de Tanabe-Sugano não tem muito detalhamento para a gente poder fazer isso visualmente, tá bom? Teria que ter um software que tenha a programação do diagrama de Tanabe-Sugano para a gente poder fazer essa análise, o que geralmente nós não temos. A gente tem o diagrama em papel e a gente vai medindo na régua. Então, com esses dois valores, a gente conseguiu determinar qual região mais ou menos vai estar a nossa transição, que é, de novo, em dq sobre b valendo 3. A gente vai estimar os valores de b da mesma forma. A energia, né, podemos também olhar aqui onde seria a terceira transição, né? As energias seriam essas daqui. A primeira transição cai aqui nessa região, que vale 25, mais ou menos. A segunda aqui vale 34. E a última cai aqui mais ou menos em 55. Então, com o valor da primeira transição, que é 17.400 centímetros a menos 1, substituindo aqui da mesma forma, né, isolando o valor de B e substituindo a energia 1, nós chegamos que vale 696. O B para a segunda transição, nós chegamos que vale 700. Para a terceira, nós não temos o valor da transição eletrônica, então a gente não vai utilizar ela, tá? Então deixa ela aqui. E a média das duas que nós temos dá 698. Se a gente for usar os parâmetros nefelaucéticos, né, dá uma redução de 21%. E jogando na redução da repulsão intereletrônica, com o valor de B para o cromo 3, que é 918, nós chegamos no valor de B' de 725. Então é um valor de B bom. Não é perfeito, mas é bom. Dado que a gente está fazendo no olho, chegamos no valor próximo, mas não ideal ainda. Então, com a média de 696, nós podemos substituir aqui, né, no E3 e chegar no valor de quanto que seria esperado o valor da terceira transição. Ela deveria acontecer, então, em 38.390 centímetros a menos 1, que dá em 260 nanômetros, lá no ultravioleta. Mas o nosso alvo mesmo é o valor de 10 dq. Ela também acontece em dq sobre b valendo 3, e de maneira similar, a gente substitui aqui que 10 dq vale 10 vezes 3 vezes b, que dá 30 vezes 698, que vai dar 20.940 centímetros a menos 1. E aqui nós temos o diagrama de Levy para os complexos que têm o estado fundamental do tipo A. E se nós substituirmos o valor que nós encontramos para N2 sobre N1 de 1,36, nós chegamos que o valor aqui, né, a gente projeta aqui,
bate nesta curva e projeta aqui de novo, deveria dar aqui. O valor que a gente deveria ter encontrado no diagrama de Tanabe-Sugano deveria ter sido de 2,7. Com o valor de B de 698 que a gente encontrou, a gente deveria ter encontrado o valor da EZQ de 18.846. E por que nós não encontramos esses valores nem próximos a isso? Isso acontece porque no diagrama de Tanabe-Sugano, acima de dq sobre b de 2, que é aqui, ó, perceba o que acontece. A curva do quarteto T1 e do quarteto T2, eles são praticamente paralelos. Então, eles vão aumentando retinhos ali. Então, para fazer uma razão ali, visualizar as diferenças, fica mais complicado. Quando fazemos as razões, esses valores ficam mais visíveis. Tá? Então, é mais fácil de interpretar essa falta de curvatura, né, nos diagramas de Lever. Se a gente for usar os dados de Johansen, originalmente deveríamos ter para esse complexo o valor de 17.400 centímetros a menos 1. Tá? Mas é claro que o complexo de cromo aí, né, tem o cromo com carga 3+, né, e aí tem também esse dado visual que nós pegamos um valor de 698 para o B, que não é o correto, e tudo isso leva a esses valores discrepantes de um para o outro, tá bom? Mas a interpretação do diagrama de Tanabe-Sugano chega em valores muito próximos. Isso aqui vai dar uma diferença pequena, enquanto um vai dar absorção no comprimento de onda, o outro vai dar no máximo uma cor do lado, tá bom? Que não é muito diferente. Dá para fazer mais refinado isso. Para os íons de configuração D4 fica um pouquinho mais complexo e nós temos essa linha preta aqui no meio, que é quando você muda de campo fraco para campo forte. Em campo fraco a gente tem muito parecido, né, com o que a gente viu para o D1 e para o D9, porque em campo fraco eles têm apenas uma transição eletrônica. Então aquela única transição em campo fraco já vai ser o valor de 10 dQ. Mas em campo forte temos várias transições possíveis. E aí, nesses diagramas, nós temos as linhas cheias, vermelhas, que são as transições possíveis naquele campo. Então, em campo fraco, são essas transições possíveis entre esses dois estados em vermelho. E aqui no campo forte será a transição entre esses estados aqui. Temos as linhas cinzas cheias, que são aqueles estados que não são os estados que têm transições possíveis aqui neste campo, mas que serão os estados com transições possíveis no campo posterior, né? Então, os tripletos não têm transições possíveis aqui no campo fraco, mas são os que estão envolvidos nas transições em campo forte. Os quintetos são os envolvidos aqui no campo fraco, mas não são os envolvidos aqui no campo forte. E temos as linhas cinzas pontilhadas, que são aquelas que não estão envolvidas em transições em nenhum dos dois campos, nem forte nem fraco, porque são aquelas que têm multiplicidades diferentes e não estão envolvidas em nenhuma transição em nenhum dos dois estados. Nós temos que ficar alertas com o seguinte: quando você muda de campo, você força o emparelhamento de alguns elétrons. Com isso, você muda quem é o estado fundamental, porque naquele campo forte o número de elétrons é diferente, desemparelhado é diferente. Então você tem uma condição pré-existente que é um certo número de elétrons emparelhados, então tem que seguir essas regrinhas. Muda-se a multiplicidade de spin e vai ter uma alteração completa nas transições que são permitidas. Então aqui nós temos os exemplos, né? O Hexa-Aqua Cromo 2, íon de configuração D4, que só tem uma transição entre o quinteto EG para o quinteto E2G. Já em campo forte, nós temos 4 bandas, que são as transições do estado fundamental para esses 4 níveis aqui. E percebam que eles têm todos energia muito próximas. Como consequência, nós temos bandas com energias muito próximas também. Elas se sobrepõem muito facilmente. Então nós temos aqui um exemplo que é o hexacianido manganês 3, que é de configuração D4 em campo forte. Manganês com carga 3+, tendência a ser campo forte. Ligante cianeto de campo forte, tendência a ser campo forte também. E aí nós temos aqui
a transição do tripleto T1G para o tripleto EG acontecendo aqui na região do violeta, do tripleto T1G para o tripleto T2G no ultravioleta, que se sobrepõe. Aqui embaixo tem a deconvolução dessas duas bandas, dá para poder ver que somando as duas chegamos nesse perfil que tem essa banda com esse ombro. E aqui essa pequena banda bem pequenininha aqui é uma somatória de duas outras bandas também referentes às transições para esses dois últimos níveis aqui, que são duas bandas de menor intensidade. E elas são escondidas aqui porque logo aqui começa uma banda de transferência de carga de altíssima intensidade que sobrepõe a todas as outras bandas aqui, inclusive essas que são de baixa intensidade. Aqui nós temos uma banda também relativamente intensa, mas ela é uma banda de transferência de carga que, quando na hora que os pesquisadores tentaram fazer as correlações do diagrama de Tanabe-Sugano, percebiam que não casava com nada, e aí finalmente foi concluído então que era uma banda de transferência de carga. Apesar da absortividade molar dela não ser tão alta comparado com as outras, que é a transição DD, né? Como ela não casa entre as outras, né? De acordo com o diagrama de Tanabe-Sugano, ela acaba sendo caracterizada como transferência de carga. Para os íons de configuração D5, primeiro em campo fraco, transição permitida por spin não tem nenhuma, porque não tem nenhum estado excitado que tenha a mesma multiplicidade de spin do que o sexteto A, né? Mas se você faz o espectro e amplia ele bastante, acaba percebendo algumas bandas, como por exemplo aqui o hexa-A com manganês 2. Acaba se percebendo aqui seis bandas, né? E essas 6 bandas são bandas de transição que são transições proibidas por spin, que acontece aqui em campo bem fraquinho, valor de 10dq sobre B bem pequeno, e sai do sexteto A para os estados provenientes da quebra da degenerescência do quarteto G e do quarteto D, que são essas aqui, do A1G para o T1G, do A1G para o T2G, duas bandas muito próximas de energia, que é o A1G e o EG. Depois nós temos aqui do sexteto A1G para o quarteto EG e do sexteto A1G para o singleto EG. Tá? Então aqui são bandas muito fracas. Perceba que a absortividade molar aqui na ordem de 10 elevado a menos 2. Então a gente está acostumado aí com alguma coisa na ordem de 1 a 10. Esse aqui é 10 elevado a menos 2, então muito fraco. Precisa fazer uma ampliação muito grande, fazer um tratamento muito bom para poder remover bandas de transferência de carga e das transições do próprio solvente para poder chegar num espectro mais limpo assim. Tá? Mas é possível sim observar transições proibidas por spin, só que elas são muito fracas, geralmente elas ficam encobertas. Já em campo forte, nós vamos ter 3 bandas. Aqui nós temos o exemplo que seria o hexaclorido rutenato 3, e nós temos então uma banda inicial aqui, que seria a transição do dupleto T2G para o dupleto T1G e dupleto A1G, né, que são dois estados que têm energias extremamente próximas. Depois nós temos aqui o dupleto T2G para o dupleto EG, então daqui para cá e agora daqui para cá. Acontece aqui no azul e aqui no roxo, e aqui mais para o final do dupleto T2G para o dupleto A1G. Tendo essa daqui do meio, a mais intensa, uma banda de transferência de carga entre cloro e rutênio. Tá? Como que eu sei isso? A gente pega a energia de todas essas e tenta encaixar aqui no diagrama de Tanabe-Sugano. Só vai ter uma posição em que as 3 transferências de carga, as 3 transições caem com a relação entre as 3 casando perfeitamente, tá? E a terceira, essa daqui, fica fora em algum momento. E aí a gente acaba associando como transferência de carga. Sabendo então a energia dessas 3 transições, é possível então a gente, pegando por exemplo a primeira aqui,
com E1 sobre B de 23 e sabendo que, essa transição acontece quando dq sobre B vale 2,9, chegar no valor de 10dq, que é de 25.721. Então fique de exercício, paralisem o vídeo agora e tentem com esses dados aí, né, chegar nesse valor de 10dq igual eu cheguei. E para finalizar, eu queria só mostrar os diagramas de Tanabe-Sugano para de configuração D6, D7 e D8, porque a análise vocês já viram como é que é feita. Só que a cara deles é um pouquinho diferente. E o de configuração D6 tem muitos níveis possíveis. Em campo fraco é fácil fazer análise, só tem uma transição possível. Mas em campo forte são muitas transições. E geralmente quando você está em campo forte, você não vê todas elas, o que torna a análise ainda um pouco mais desafiadoras. E por que eu digo que é mais desafiador? Porque os valores das transições, elas acontecem em energias mais altas, porque o campo cristalino já é mais alto. As transições acontecem geralmente mais no violeta e ultravioleta. Então uma transição, geralmente as transições acima desse simpleto T2 já não são mais na região do ultravioleta que é capturado nos experimentos comuns. Tá? Então fica mais restrito fazer as análises. Para o íon de configuração D7, em campo fraco é tranquilo fazer as análises, em campo forte aparecem mais transições com o dupleto T1 e dupleto T2 com energia muito próxima, o que pode ter uma sobreposição dos orbitais que dificulta um pouco a interpretação. Tá? Então aí fica mais fácil fazer análises entre eles, escolhe um deles, por exemplo, já que são muito próximos de energia, então faz Ni1, Ni2 para cá, já que vai ser uma banda sobreposta, para cá, tá? Para uma dessas duas outras bandas aqui, que vai ser o dupleto A2, por exemplo. E para o de configuração D8, aí fica tão fácil quanto qualquer um do íon de configuração D2 ou D3, porque não tem essa mudança de multiplicidade de spin devido ao campo fraco ou campo forte. Tá? Então, com isso a gente finaliza a interpretação do diagrama de Tanabe-Sugano. E na próxima aula, então, a gente vai falar de como fazer a análise em complexos com geometria diferente de octaédrico e tetraédrico. Então, até lá, pessoal!